Peço a gentileza aí de colocar o de acordo. Todo mundo pode me ouvir bem? Ok, Aparecida, Sim, Tainá. professor. Vamos lá. Bom, precisamos continuar aqui com nossas discussões em reuso, e eu gostaria de reforçar esse aspecto mais prático da questão do reuso quanto a discutir as unidades de sistema, que nós começamos a falar um pouco depois que discutimos sobre o balanço hídrico. Né? Eu gostaria de colocar aqui, né, de uma forma bem simples, mas importante que você... porque essas coisas, nada dessas coisas devem ser decoradas. Nós precisamos procurar entender como os processos vão funcionar e fazer o link. Agora chegou o tempo, nós estamos no último semestre do curso, nós somos engenheiros, nós precisamos juntar o acúmulo de conhecimento e tornar esse conhecimento de algum sentido, linkado uns com os outros, para poder processar soluções de engenharia. E, no nosso caso, soluções de engenharia sanitária e ambiental, que minimizem impacto, que resolvam o problema das comunidades em termos de saúde pública, né? E aí, assim, neste caso, nós estamos propondo sistemas de reuso para esse fim. Vocês sabem dos vários tipos de reuso, já conhecem as várias práticas de reuso, e agora nós estamos começando a apresentar e vamos discutir casos práticos de reuso e também as nossas intervenções. Nas próximas semanas, nós vamos começar a discutir as nossas próprias intervenções de reuso, que nós vamos culminar com a concepção final na nossa disciplina, não é isso? Então, se você tem uma instalação e pensando aí, ou em um reuso hidrossanitário, né, ou proveniente de uma residência, ou proveniente de um cluster de residências, você pode também ter instalações hidrossanitárias que se conjugam através de uma pequena rede coletora, né, condominial, intramuros, e você pode, através, né, usando tranquilamente por gravidade, juntar as vazões desses grupos de residências e fazer afluir a uma estação de tratamento compacta. E depois de condicionado adequadamente esse efluente, quanto às suas condições físico-químicas, microbiológicas, e você garantindo que esses parâmetros estejam devidamente ajustados a um uso pretendido que você queira, seja a irrigação paisagística de jardins, de arbóreos, de cultivares frutíferos, de árvores, de um pomar, ou simplesmente um paisagismo ambiental com um lagozinho ali para os cisnes nadarem em redor, etc., ou fazer qualquer tipo de uso como lavagem de calçadas, lavagem de veículos, etc., ou seja, usos menos nobres, que você pode adequar com relativa facilidade, né, usando o tratamento pela via biológica e a terciária mais simplificada, como a desinfecção, por exemplo. E aí você poder destinar adequadamente, né, o que é gerado de efluente para esses usos. Então, você vai começar tudo vindo aqui, né, de uma instalação hidrossanitária, e a partir dessa instalação hidrossanitária, é evidente que o seu primeiro passo é fazer passar aqui para uma estação de tratamento, né, e uma estação de tratamento que você vai julgar apropriada. De modo geral, é claro que você vai ter que olhar isso com cuidado, você vai ter que olhar caso a caso, muitas das vezes, porque é importante que antes de fazer qualquer intervenção, você faça uma coleta do efluente daquela residência ou daquele grupo de residências, e você faça uma análise primeiro, físico-química e microbiológica, para que você possa decidir o tratamento. Às vezes o esgoto é mais concentrado, às vezes o esgoto é mais fraco. Então, dependendo, às vezes você descobre, surpreendentemente, substâncias recalcitrantes que podem causar problema ao tratamento biológico. De repente, a relação DQO-DBO não é lá tão pequena assim. Você diz, mas olha, isso era para ser biodegradável. Mas você mal sabe que, de repente, tem uma residência ali que tem uma produção fundo de quintal que o camarada se sustenta fazendo algum tipo de química lá no quintal dele para vender detergente desse tipo a granel, né, e lança certos efluentes lá na rede sem tratamento algum e acaba por causando algum tipo de inibição,
causando algum tipo de problema, né, uma DQO elevada, e aí você e muitas vezes não é tão biodegradável, ou de maneira nenhuma biodegradável, você vai ter problemas na estação. Aí você, não, aqui é só residências, aqui é tratamento biológico, com certeza, aqui, né? E começa a tomar as conclusões precipitadas, né? Como Jesus Cristo mesmo ensinou, né? A questão do juízo temerário. Você vê uma pessoa e você diz assim, fulano tá fazendo aqui, ó, tá vendo o que ele tá fazendo? E você nem sabe, nem foi lá perto saber o que é que tá acontecendo aqui e tal, para você concluir se aquela pessoa está ou não fazendo algo errado, já vai concluindo de antemão, porque ouviu de que alguém falou, o chamado juízo temerário. Muito estranho, muito prejudicial, não só com as pessoas, mas também na área técnica, você fazer um juízo temerário. Você já vai logo dizendo que o efluente é bom, ou já vai logo condenando, dizendo que ele é ruim, sem fazer análise físico-química. Não caiu nessa armadilha. Uma vez que você entende que o efluente é doméstico, tem características adequadas de biodegradabilidade, aí você vai e começa a fazer as suas análises de qual seria o tratamento que você deveria imprimir para garantir esse efluente com qualidade. Então, você pode pensar numa estação compacta que não só traga um tratamento anaeróbio de quebra, né, da carga orgânica, que também absorva um pouquinho da carga hidráulica, muitas das vezes, carga hidráulica também prejudica o tratamento, né, que causa aquele choque que causa um reboliço e faz com que sólidos suspensos saiam, você ração doutor e sai tudinho, e você vai pensar num tratamento que depois, na sequência, pode até fazer passar por um tratamento biológico, ou uma infiltração anaeróbia, e na sequência, um tratamento biológico aeróbio, pode ser por aeração ou não, né? Pode ser por um filtro biológico percolador de gotejamento, de múltiplos braços, ou pode ser por um lodo ativadozinho, né? Por insuflação de ar, pode ser um reator híbrido, você pode colocar ali esponjas de poliuretano ou outro material como materiais alternativos que têm sido utilizados, bambu, etc. E depois que você fizer isso, passa por uma câmerazinha de decantação, afinal de contas, se você optar por tratamento aeróbio, vai ter que ter uma câmerazinha de decantação, por conta do desprendimento de biofilme, que é comum em tratamento aeróbio, e no final das contas você lança isso para uma câmerazinha de desinfecção, como este caso aqui, e depois dessa câmara de desinfecção, na maioria das vezes, pela via da cloração, né, hipoclorito de cálcio, né, normalmente utilizando aquelas pastilhas, cloração em pastilhas, aí você lança o efluente com segurança sanitária para os usos pretendidos, né. Então, aí você pode, portanto, imaginando aqui, já as unidades de sistema. Vem da instalação, você pode reunir essa vazão, lembre-se disso, né, pode ser de uma residência só, mas também pode ser de um cluster de residências, que vai contribuir aqui, né, para uma redezinha, né, assim, e aí desse grupo de residências, você vai junta tudo isso, né, e em uma rede chamada rede condominial, né, e bota isso aqui numa pequena redezinha, leva isso na direção da estação de tratamento, e aí quando chegar lá na estação de tratamento, condicionado o efluente, garantidas as condições de efluente, depois que você faz a cloração, aqui nós temos um visual aqui de como que se apresenta um clorador de pastilha, semelhante a isso, você coloca aqui as pastilhas de cloro, o esgoto vai passando aqui, normalmente pode ser bombeado para garantir um gradiente maior, a fim de dissolver a pastilha, e daqui você leva para o tanque de contato, né, e daí para uma reservação. E aí, dependendo do caso, você pode até fazer que, após a cloração, a própria reservação, dependendo da forma como você cria o operacional, pode se tornar o tanque de contato. Você só tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque depois que você levar o efluente daqui da cloração para um ponto de acumulação, normalmente o tempo de contato se situa ali entre 10 e 45 minutos, mais comum na faixa de 20 a 45 minutos, fica ali 25, 30 minutos. Se você demorar com aquele efluente por muito tempo acumulado na reservação,
Aí o que acontece? O cloro, ele é muito volátil, então ele pode simplesmente volatilizar, sair para a atmosfera, e aí ele exerce o que tem que exercer e solta, e você não vai garantir por muito tempo um cloro residual. Razão pela qual, muitas das vezes, tem se pensado que a cloração deve sair, né? Ou pode ser feita até uma cloração adicional, se faz uma cloração na estação de tratamento, manda para o reservatório de acumulação. Do reservatório de acumulação, se for necessário, né, você acumular por mais tempo, então você, para proteger, antes de aplicar o efluente, você clora através de um clorador de pastilha desse aqui, e a própria pressão hidrostática pode, eventualmente, garantir uma certa gradiente, né, para poder dissolver o cloro e você fazer a aplicação, né. Então, aí você já vê que, em termos de unidades de sistema, você tem aqui, né, não só as instalações de coleta, você tem o tratamento, você tem o pós-tratamento, que é o terciário aqui na forma de cloração, você tem a unidade de sistema, que é o bombeamento, né, e aqui você consegue ver, ó, curva de raio longo, né, curva de raio longo, aqui tem uma curva de 45 graus, outra curva de 45 graus, quer dizer, não se faz mudança abrupta se eu estiver bombeando esgoto, e, de qualquer maneira, mudanças abruptas sempre causam maior perda de carga. Então, quando você coloca uma curva de raio longo, uma curva de 45, você minimiza a perda de carga, tem o registro de comando aqui, e você tem o conjunto motobomba centrífugo, né? Então, ele está vindo aqui, isso aqui, na verdade, é uma sucção, e aqui eu estou enviando a linha de recalque, nesse caso aqui. Aí você tem aqui, só representativo, né? Um conjunto motobombas ou instalação de bombeamento, leva isso para uma reservação. Evidentemente que nos casos de reuso, o reservatório não é essa coisa tão arquitetônica, que chique, né? Você vai, eventualmente, pensar, na maioria dos casos, em uma estrutura de concreto. Existem concretos, inclusive estou pensando até botar lá em casa, o seguinte, ó, existe uma estrutura de concreto que é semelhante a essa, só que ela é mais simplificada. Como é? É um pilar. Esse pilar seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu afastar aqui. Seria aqui o terreno, né? Aí seria, tem um pilar aqui, ó, né? Ele é de pré-moldado, certo? Eu estou exagerando aqui a seção, ele é mais espesso aqui, né? Evidentemente, vai ter uma fundação aqui, que ele entra aqui, você vai ter um blocozinho de coroamento recebendo, você pode colocar também aqui uma estaca de concreto, e aí você tem, vamos dizer assim, uma estruturazinha, né, aqui é o nível do terreno, e ele é um pilar único central, é mais ou menos esse tipo de configuração, aí você coloca aqui a uma altura não tão grande assim, digamos aí 4 metros, talvez, eu não sei se dá para 6 metros, também tem que dar uma olhada, pesquisar quais são as dimensões. As dimensões aqui, elas são pré-moldadas, né? Mas eu acredito que você pode também fazer o projeto, encomendar, e eles vão projetar para a sua necessidade. Aí aqui em cima está engastado uma laje de concreto, e em cima dessa estrutura aqui, desse pilar, e aí esse pilar você dimensiona qual seria a altura deste fuste aqui, para garantir uma pressão hidrostática adequada nas linhas de irrigação, quando, usando os princípios da hidráulica que você aprende lá atrás, né, para a rede de distribuição, quando você faz as distribuições das vazões em marcha, para as necessidades das vazões em função dos diâmetros das tubulações, as perdas de carga em função da extensão da canalização, do diâmetro, você calcula lá, Reisen-Williams calcula a perda de carga J em metro por metro, tudo aquilo que a gente já aprendeu na hidráulica, depois é só aplicar aquilo ali, a hidráulica aplicada, né, a irrigação. Teve dúvida sobre certos detalhes dos processos de irrigação, procura os universitários. Então, você não pode, nem deve trabalhar sozinho, você pode entrar em contato com um tecnólogo que é especialista em irrigação. Aqui mesmo na nossa região nós temos o Centec formando tecnólogos em irrigação, né? E aí você pode consultar esse pessoal lá para fazer algum projeto, alguma coisa para lhe ajudar. Não tem problema nenhum, né? Isso é importante, a gente contar com nosso networking. Você coloca uma caixa aqui, coloca uma caixa de 1.000, de 2.000, de 5.000 litros, né? No meu caso aqui, eu estou pensando em colocar uma caixa talvez de 2.000 litros,
1.000 a 2.000 litros, vamos ver, e 5.000 é grande demais para a minha necessidade, né? Mas aí, dependendo da necessidade do reuso, você pode até, aí neste caso, pensar numa estrutura maior, né? Você pode pensar, inclusive, vou dando ideias aqui, você pode pensar numa estrutura de concreto, né? Uma laje de concreto, apoiada digamos, em 6 pilares. Vamos imaginar um projeto maior, certo? Você precisa aí de armazenar aí qualquer coisa em torno de 15 metros cúbicos, né? Representando, digamos, um terço da necessidade de oscilação, né? Da sua vazão de operação do seu sistema. Você tem que fazer um estudozinho disso, né? Então, aqui, fazendo aqui uma perspectiva, você coloca aqui uma estrutura, projeta uma estrutura, não você aí vai no seu network, chama um menino ali da UFCA, colega do seu, subcontrata o camarada, paga ele faz o cálculozinho estrutural desse negócio, né? Faz uma estruturazinha de concreto armada aqui, vamos lá, 6 metros de altura, aqui estou colocando a vigazinha de contraventamento, para amarrar a estrutura, né? Porque esse negócio é alto, é equivalente a um prédio, né? Você tem aqui no térreo, né, e tem mais 3 metros de altura aqui, então você tem aqui equivalente a um sobrado, né? Vamos lá, 6 metros seria o fuste aqui. E aí você projeta o tamanho disso aqui, entra lá no catálogo do fabricante, dos reservatórios em fibra de vidro, ou dos reservatórios em polietileno de alta densidade, coloca aqui 3 caixas d'água, por exemplo, 4, aí você vai ver a necessidade, vai ver o balanço hídrico, vai ver a disponibilidade, né? E aí daqui você pode acumular essa água, né? E você acumula essa água, evidentemente que a acumulação que você vai fazer aqui, né, vai ser a que seja necessária para a sua irrigação diária, né? E que você possa estar sempre garantindo uma renovação aqui, impedindo que esse esgoto fique também por muito tempo aqui, para evitar formação nós já comentamos, eu acho, né, formação de limo, né, e eu não quero isso. Então, eu vou aqui projetar, digamos aqui, eu tenho 3 caixas de 5, eu posso ligar essas caixas através de vasos comunicantes, de tubulações, né, mando o efluente tratado ser despejado em uma das caixas, né? Uma das caixas, você recalca, bombeia aqui para cima, e aí a caixa vai encher todas ao mesmo tempo, porque eu estou fazendo aqui o princípio dos vasos comunicantes das caixas. E aí a descida você pode tirar de uma caixa dessa central, instalar aqui, usar até essa estrutura aqui embaixo como abrigo, né, para o sistema do barrilete hidráulico de descida, da instalação da coloração de pastilha na linha, né, chamada coloração em linha, e você, a partir daqui, depois de reservado, você envia o efluente, evidentemente, após a descida, você vai colocar aqui uma caixa de registro, né, e vai colocar uma caixazinha de registro no chão, né, enterradazinha, vai ter uma tampa de concreto aqui para você tirar e botar, e aqui você vai ter como comandar o registro, né, semelhante a esse aqui, ó, um registro semelhante a esse aqui, como registro de globo. Às vezes, dependendo do sistema, pode ser um registro maior do que esse, eu não sei se dá para ver algum aqui, infelizmente, dá para ver, bem aqui, ó, que você está vendo essa linha passando assim, ó, saiu da bomba, passa para cá, e bem aqui dá para ver, ali também dá para ver, o registro do tipo registro de gaveta, flange com cabeçote, para fazer a abertura. Mas tem com volante, né, que é aquele que você gira uma rodazinha para a direita ou para a esquerda, né, fechando, ou abrindo ou fechando o registro, e tem o tipo registro de fecho rápido, que é o registro de globo, você, a 90 graus, assim, você abre e fecha o registro. Nesse caso aqui, por exemplo, é um registro do tipo globo que está fechado, a comportazinha interna está fechada. Se você girar aqui 90 graus para a esquerda, por exemplo, ele vai ficar no sentido da linha, ele fica aberto. E aí o esgoto vai fluir nessa direção, certo? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um registro de gaveta com um volantezinho aqui, ó, né? Um registro, praticamente está aparecendo aqui como um registro de pressão. Então, aqui tem um volantezinho, você gira a comporta abrindo ou gira para o sentido anti-horário, fechando. Você instala isso para controle, né? Abertura e fechamento do acesso à canalização,
para levar o efluente quando você quiser promover a irrigação. Vai sair aqui da caixa d'água central, mas o nível vai descer por igual, porque essas caixas estão interligadas. Então, meu povo, você pode fazer o esgoto chegar aqui, né, e pode fazer ele sair, ele vai sair aqui e vai abastecer, aqui é a chegada, vem lá do tratamento, né, vem do tratamento, seria o emissário de recalque de esgoto tratado, e aqui eu tenho o anel de distribuição de irrigação, né, que pressuriza hidrostaticamente a rede, para você levar para as linhas de irrigação. E aí você vai fazer essa irrigação, pode ser a irrigação gota a gota, né, com pivô, como é o caso desse aqui, né, você pode utilizar mangueiras semelhantes a essa, que é um tubo mangueira de polietileno de alta densidade, no caso aqui, diâmetro de 20 milímetros, são vendidos rolos de 20 metros, no caso aqui do fabricante Amanco, tem de outros, né, e aqui você tem também aqui uma linha, né, de barrilete de irrigação interligando. Oi. Professor, Ralia pediu para avisar que ela está no hospital com o pai dela internado com Covid e não vai poder assistir aula. Que pena, que pena. E acho que Samir disse que também está com problema e daqui a pouco ele consegue entrar. Eles pediram para avisar. Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos torcer para que o pai dela se recupere bem, né? Tá um negócio complicado isso aí, né? É isso, meu povo. Então, aí você tem, né, essas linhas de irrigação, certo? E, veja, das linhas de irrigação, como vocês já sabem, né, nós podemos ter a irrigação por gotejamento, podemos ter a irrigação por aspersão, podemos ter a irrigação por microaspersão, né, e aí você vai derivar para as linhas, pode ser irrigação automática, pode ser irrigação que você faz fazendo microaspersão apenas no local. Essa aqui nós temos a aspersão. Eu não coloquei aqui, eu não aprofundei mais, mas nós temos sistemas de microaspersão, vocês já devem ter visto em alguns jardins, que é um pequeno aspersorzinho que gira e espalha, digamos assim, ao longo, a distância não é tão grande assim, como, por exemplo, aqui, a gente pode ver, a distância pode chegar aqui a uns 6 metros de distância. Esse não, esse vai jogando aí, no máximo ali 2, 3 metros, 2 metros e meio, em redor do microaspersorzinho, né? E você pode espalhar vários tantos quanto queira, em regiões gramadas assim, para irrigar. Em reuso de águas residuárias, eu não recomendaria, nem a literatura recomenda tanto que você utilize a microaspersão, bom, a não ser que você tenha um efluente de altíssimo nível de qualidade, que você, como profissional, confie que esse efluente é tão sanitariamente seguro que você pode se dar ao luxo, digamos assim, eu uso esse termo mesmo, né, de espalhar aerosóis por aí e ter certeza de que não vai ter problema estatisticamente observado, né? Então, eu, particularmente, não faria isso, por exemplo, na minha casa, nem recomendaria para a casa de ninguém fazer uma microaspersão com água de reuso, mesmo que seja um reuso de água cinza. Eu não sei a opinião de vocês, mas essa é a minha, né? Podemos debater. É claro que você pode fazer, mas você tem que garantir que essa danada dessa ET aqui vai ser tampíssima de crush, que os parâmetros vão estar tão ajustados e tão bem tratados e tão dentro de limites sanitariamente seguros, que você fica totalmente à vontade de tomar uma decisão dessas. Não é o meu caso. Eu não confio, certo? Não confio porque nós temos variações operacionais, não confio porque nem sempre, especialmente em residências, nós não conseguimos manter um controle operacional totalmente consistente, né? É o dono da residência que vai receber uma orientação, um certo treinamento, eventualmente até por um profissional que fez o projeto, por vocês, vai receber um manual, às vezes o cara nem lê o manual, ou então ele até recebe, quer fazer tudo bonitinho, mas o menino do cara é desobediente demais e vai para cima do negócio, vai tomar banho lá quando liga as pessoas, o menino corre para tomar banho de chuva lá no esgoto, né? Então, existem certas coisas que a gente tem que usar um pouquinho da criatividade e pensar o que é que pode acontecer e dizer, homem, quer saber de uma coisa? Eu não vou me meter nessa, não. Então, isso aí é só uma questão de discussão, estou aqui só, um blá, blá, blá mesmo, de possibilidades 1000 que possam ocorrer. De modo geral, o que os livros e os artigos e o que se poderia afirmar
professoralmente olha, se você tem confiança de que a estação de tratamento lhe garante um efluente tão seguro quanto se possa imaginar, então fique à vontade para a aventura de irrigar sem preocupações. Vai dar certo, não vai ter problema não, professor. Deixe de ser medroso. Ok. Porém, eu entendendo que as coisas não são assim do jeito que os livros dizem, entendendo que o dia a dia não é tão fácil de se lidar, especialmente se você estiver promovendo intervenções em projetos residenciais, aonde nem tudo vai garantir vamos dizer assim, uma expertise tecnológica e uma consistência de gestão operacional, de manutenção. Eita, o clorador de pastilha faz uma semana que as pastilhas dissolveram tudinho e não teve quem fosse lá repor as pastilhas. O esgoto está sendo distribuído sem cloração. Então, as bactérias estão aí fazendo a festa. O restinho que sobrou, né? O que a AET lá, a aeróbia, não conseguiu remover. Digamos que você tem uma AET que entrou aqui 10 a sexta de bactéria, né? Estou aqui 10 a sexta de bactéria, aí muito eficiente, tal, não sei o quê. Caramba, removeu 4 logs. Rapaz, é o Oscar, né? Removeu 4 logs esse negócio aqui. Aí, quando chegou aqui, olha, já chegou aqui com esgoto 10 a segunda. Para muita coisa já é seguro, né? Irrigar, vocês já sabem disso. Aí o cara diz, não, ainda vou clorar aqui ainda mais, vou botar no modelo de Select Collins, vou fazer as contas, e eu quero segurança, eu quero isso aqui, zero coliforme, né? Eu não quero nada, não quero que apareça nada, não quero ND, eu quero não detectável coliforme aqui. Você taca cloro, mata tudo e joga na caixa d'água. O problema é que algum esporozinho que ficou lá como se diz, o esporozinho que ficou lá um sólidozinho suspenso ali, que sempre tem, né? Você sabe, eficiência de sólido suspenso, removeu 90%. Oh, lindo, mas esses 10 que passou, foram para onde? Foi para lá, acabou lá dentro da reservação, acabou dentro do sistema que vai ser empregado. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai clorar, mas aí algum cloro, você simplesmente vai acabar, como se diz, como é que eu quero dizer? Estou sendo desconcentrado aqui, desculpa aí, meu povo. Você vai acabar, esses sólidos suspensos podem se tornar esconderijo de coliforme que se escondeu mesmo da cloração ou que se escondeu do raio ultravioleta, digamos que nessa câmera aqui seria raio ultravioleta, né? Mas aí a bactéria sabida foi lá e se escondeu, né? Dentro do negócio. E aí, portanto, deu problema. Meu povo, só um minutinho aqui, por gentileza, viu? O menino tem que ir para a fisioterapiazinha dele, aí tem que organizar as coisas aqui, mas deu certo. Então, olha só, eu não posso ter essa garantia de perfeição e tal. Por mais que eu tenha um efluente tampa de cruz, pode acontecer esse tipo de problema, e depois eu posso ter uma nova floração aqui, e começar a aparecer colônias de bactérias, e vão entrar na linha, e vão acabar lá na irrigação. Por conta de todas essas dificuldades que podem surgir operacionalmente, é que eu prefiro tomar cuidado em relação à decisão de usar aspersão no reuso. Tá claro isso? Com relação a outras formas, então aí você pode, eu sou favorável, inclusive eu penso de colocar isso na minha residência, esgoto de água cinza, tratado, pós-tratado, clorado, anaeróbio, aeróbio, cloração na linha e diluição com água de chuva no futuro, já botei lá a bateria de cisternas para no futuro armazenar lá, ainda vou construir, claro, e depois isso vai se distribuir nas linhas.
né? E essas linhas de irrigação vão fluir através de um sistema de irrigação de gotejamento, né? E não de nem de microaspersão. Microaspersão também espalha aerosol na área, né? Então você vai ter um bebê de 1, 2, 3 anos de idade correndo para cima e para baixo ali na grama e recebendo, né, aerosóis aí da microaspersão. E o pior, ele corre para cima achando que é chuvinha, né? Então não dá certo. O certo, no meu entendimento, especialmente se você tiver menino pequeno em casa, é isto, é você propor um gotejamento, e esse gotejamento protegido, de repente, com leito de brita, protegido no pé do caule lá, né? Thales, é tu que entende de agricultura aí, é? Então, de parte agrícola? Eu entendo um pouco, professor, eu entendo um pouco. Não é, doutor? A gente, como é que chama aquele negócio que você pega vários foliáceos e galhos, etc., e você coloca assim no pé do arbóreo lá, né? Aí tem a irrigação embaixo, você aumenta a eficiência porque você diminui a evapotranspiração. Serrapilheira, o senhor está falando de serrapilheira? Falando de quê? Serrapilheira ou adubação mesmo? Não é adubação, não, é serrapilheira mesmo. Serrapilheira é o ato da árvore, ela recriar o ciclo, né? Como é que eu posso dizer? Ela recria o ciclo de nutrientes dela, com a derrubada de folhas, de galhos, aí vai para o solo e alimenta os micro-organismos do solo, deixando o solo mais rico, aí, consequentemente, vai produzir mais nutrientes para o solo, para a árvore aproveitar, tanto para ela como para outros vegetais ali presentes. Certo. Mas olha só, veja o que é que acontece. Fora isso aí que você está dizendo, a ideia, basicamente, é isso aqui. Deixa eu desenhar aqui o seguinte. Digamos que você tem o solo, você tem a árvore, né? Você tem um sistema radicular aqui, né? Vou cortar aqui. E aí, ó, em redor aqui, você colocando o sistema, digamos que o sistema de microaspersão está passando aqui e ele deixa aqui a pingada dele, tá certo? No que ele deixa a pingada dele aqui, você vai... A intenção é proteger o solo, professor, contra o impacto, pode ser da chuva ou pode ser da irrigação. A intenção é proteger o solo e manter a umidade. A intenção é essa. Exatamente. Olha, aqui, ó, você não umedeceu, não foi? No que você umedeceu aqui toda... Ixi, negócio. No que você umedeceu aqui toda essa região aqui, ó, você umedeceu tudo isso aqui, aí você coloca aqui uns galhos, você coloca umas folhas. Sim. Entendi. É porque, assim, o solo, ele é um organismo vivo, né? Ele tem vários micro-organismos, né? Perfeito. Então, por que fazem isso? Porque eles umedecem o solo e cobrem, porque os raios solares, eles podem acabar matando esses micro-organismos, né? Certo. Então, eles cobrem com essa serra e umedecem para que eles sobrevivam mesmo em grandes temperaturas, né? Já que o solo está descoberto. Em grande questão de insolação, né? Assim? Justamente. O sol, ele atua para o bem e para o mal também, né? Você claro. tem que saber usar o recurso, né? Perfeitamente. Mas, geralmente, para árvores, isso não acontece porque a copa da árvore, ela protege. Mas, vamos supor, quando você vai implantar um sistema de reflorestamento, isso aí é bem útil mesmo. Exato. E olha só, doutor, no nosso caso do reuso, nós podemos encontrar, portanto, uma última utilidade, pensando no fato de que você quer aumentar a eficiência da irrigação. A partir do momento que você protege, você está fazendo duas coisas. Você está garantindo que aquele material que vai ser gotejado ali no sistema radicular, na volta do caule da planta que você quer promover a fertirrigação, você vai garantir que esse umedecimento vai evapotranspirar menos. Por mais que tenha a copa, você tem razão, mas por mais que você tenha a copa da árvore aqui, na verdade, protegendo do calorzão do sol, né? Isso aqui certamente protege, né? Por mais que você tenha a copa, você, de qualquer maneira, mesmo que não haja incidência solar direta, você tem toda uma radiação aqui que pode também promover a evapotranspiração, não é verdade? Verdade, professor. E vale ressaltar que como a gente vive no semiárido brasileiro,
O sistema vegetal aqui ele é bem diferente, né? Então, é uma copa mais aberta, entra mais raios solares. Então, isso que você está falando aí tem todo sentido, principalmente aqui no Nordeste, né? Pois é, aí na questão da convivência com o semiárido, é de bom alvitre que a gente, aproveitando um efluente para fazer um reuso, já para diminuir a pressão sobre os mananciais, que a gente proponha isso. Olha, vamos proteger o solo aqui na região da aplicação e vamos vamos fazer no caso aqui, gotejamento, e no gotejamento, claro, controlado, você vai avaliar quanto gotejando você vai ter, quanto tempo esse sistema vai ter que passar gotejando para despejar a lâmina necessária que aquela cultura precisa diariamente para poder ter uma boa produção ou para poder ter uma boa, vamos dizer assim, revitalização, né, para garantir a sustentabilidade dela ali para dar certo, né? Às vezes, principalmente, de novo, aqui como você está dizendo, no semiárido, né, às vezes você tem, algumas culturas sofrem por conta que as chuvas chegam, né, na época do mormaço, né, calor, secura, quintura e mormaço. Então, na estação do mormaço, você tem aí, chega chuva sim, mas chega de forma intermitente, às vezes as lâminas são cada vez menores, nós estamos tendo aí eventos assim estranhos acontecendo, cada vez menos chuvas. Nós temos os aquíferos outrora mais aflorantes, mais próximos, nós temos agora rebaixamento de lençol, então toda uma realidade atual que se configura de tal maneira que, caramba, o que é que eu posso fazer para, ao irrigar, mesmo usando o esgoto, eu possa preservar a umidificação desse solo, aumentando a eficiência de irrigação e protegendo através de uma coisa tão simples, né? E aí, como é que seria o nome que é dado a esse tipo de proteção aí? Professor, essa é a rapilheira, professor. Essa é a rapilheira mesmo, né? É. Pronto. Então, que é o acúmulo de material, pode ser galho, pode ser resto até de animais, de fezes, que fica toda essa parte que cobriu o solo, e tanto para reter a umidade, como alguns elementos vão ser dispostos no solo, mas a intenção mesmo é proteger o solo, tanto do sol, né, mas principalmente por conta da chuva. Quando ela cai, o impacto da água é tão grande, como as partículas de solo são tão pequenas, a parte mais fértil, se você não proteger, ela vai embora. A intenção é proteger o solo também. Esse processo específico que o senhor está falando é uma parte da serrapilheira, né? É referente a uma parte da serrapilheira, mas é isso aí mesmo, professor. O senhor está coberto de razão. Pronto, e aí formação de humus, como a Tainá está incluindo aqui, né, contribuindo na nossa discussão. Então, esse é o nosso objetivo, né, quando nós desejamos decidir ou finalizar a entrega do efluente no solo. Nós podemos fazer a aspersão, podemos fazer a microaspersão, podemos fazer o gotejamento, né, e aí você pode fazer ainda um outro tipo que é chamado de irrigação subsuperficial. Essa foto aqui, por exemplo, eu coloquei apenas para mostrar para vocês, essa é uma canalização de irrigação, tubo específico de irrigação, e aí você tem aqui a linha principal, e aqui você tem aqui as derivações. Observe o registro para comandar a derivação para uma linha que é derivada à esquerda aqui, desse barrilete, e à direita, né? Aqui você pode fechar uma, abrir outra, fechar as duas, e daqui vão ainda derivar linhas secundárias, né, que vão correr lá mais na frente, aonde chegar no ponto de entrega, eventualmente, né, para poder promover, a alimentar vamos dizer assim, os bicos, né, de aspersão, dos pivôs, como poderia ser o caso aqui, né. E se vocês olharem no Google aí, colocar irrigação, vocês vão ver aqueles pivôs central, etc., que não é muito recomendado, não, especialmente para o reuso de águas residuárias no contexto de espalhamento de aerosóis e aumento do risco para as comunidades, não só para os usuários, isto é, pensando nos trabalhadores, mas quem faz o uso, né, do material que é produzido, porque pode até contaminar fruto e etc., espalha mais, produz aerosóis, quem morar em redor pode, por conta da camada de fricção da atmosfera, os ventos podem turbilhonar, levar isso longe, né, e atingir alguma comunidade. Então, são riscos que são avaliados, que são propostos aí nos artigos científicos. Quando se trata
dessas proposições de reuso de águas, tanto na irrigação para a agricultura, como para a agroindústria, seja para a agricultura familiar, ou seja para o reuso urbano, como praças, jardins, né, e essas aplicações que nós temos visto e proposto aí. Então, meus colegas, quando a gente trata disso aqui, essa discussão está no contexto dessa conversa sobre casos práticos de reuso, né? Eu gostaria vamos dizer, fechando essa nossa discussão, lembra que eu comecei semana passada, na semana passada não, desculpem, né, na nossa última aula que tivemos presencialmente aqui, que não foi semana passada não, nós falamos do balanço hídrico e nós começamos a falar bom, e aí, quais são os tipos de reuso e as unidades de sistema. Basicamente, a gente viu que as unidades de sistema desses tipos são muito assemelhadas, né, e deixa eu colocar aqui a nova janela, só confirma aí que vocês estão enxergando, eu imagino que já estejam vendo. Sim, professor. Né? Então, tá aí, ó, a tela, né? Nós vimos essas unidades de sistema, né? Se você for irrigar jardim, estou colocando aqui como referência no vídeo, mas já tinha isso em aula passada, as unidades que deveriam ser levadas em consideração. O que é que você tem que... Eita, caramba, eu vou fazer um projeto de reuso de irrigação de jardim. Como é mesmo? O que é que eu devo prever? O que é que eu devo projetar? Quem vem antes de quem? Como é que eu faço, né? Então, você pelo menos tem uma referência de quais unidades as mais comuns aparecerão ali. Se você começar a ter dúvidas de especificidades para você dimensionar e ou especificar tecnicamente da parte específica mesmo de irrigação, ou você vai atrás, estuda, consulta na internet, vê catálogo de fabricante, etc., e vê se dá para você pegar e derrubar sozinho o boi pelo chifre. Se você perceber que não, que vai correr um risco de fazer uma besteira, e não vai querer sujar o seu nome profissionalmente, não é vergonha alguma você entrar em contato com um tecnólogo em irrigação, ou um engenheiro, né, que tem experiência em projetos de irrigação, e fazer a parceria com ele, né, e incluir no projeto, para que ele possa especificar e dimensionar, eventualmente, algumas subunidades que você não tem domínio. E aí você aprende. Eventualmente, às vezes, até no próximo projeto, talvez você nem precise tanto da intervenção do camarada, a não seja que seja uma coisa de maior vulto, que fuja daquilo que você já está acostumado a lidar. Mas se você trabalhar basicamente com os mesmos tipos de projeto, em termos do tamanho, em termos do vulto da intervenção, depois que você pegar, né, o caminho das pedras, você já pode ir trabalhando, né, fazendo seu voo solo. Isso aí vai depender de cada caso e vocês vão usar de bom senso. É importante que vocês lembrem desse negocinho chamado bom senso, certo? Dizem, e eu penso que com pertinência, que engenharia é o somatório de cálculos mais bom senso. Engenharia não é só cálculo e conta, não. Tem que ter o bom senso também. Às vezes o camarada calcula, e o cálculo está errado. O camarada não avaliou com bom senso, não, vai dar certo. O hashtag vai dar certo, bah, quebra, mata gente, derruba a ponte, derruba o viaduto, derruba o estádio de futebol, a adutora estoura, né, e mata o trabalhador que estava perto, e você vai responder criminalmente. Estou sendo dramático, mas acontece. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui os sistemas, né, irrigação, e aí com suas unidades de sistema, se for para lavagem de paredes e calçado, o que é que se pode esperar, paisagismo, descarga de vaso sanitário, e a irrigação agrícola. Lembra sempre que eu tenho proposto aquela ideia do efluente zero, e você já altera um pouquinho a forma de você pensar o destino final do esgoto sanitário, né? Até hoje a gente aprende em P6, aprende em PETA, aprende nos livros, que depois da estação de tratamento segue-se... Qual é a unidade de sistema que segue após a estação de tratamento? Quem pode me ajudar? Quem lembra? Alguém lembra? Alguém me ajuda? Eu tratei o esgoto. Após a estação de tratamento, qual é a próxima unidade? Antes de chegar no rio. E, Júnior, agora você... Covardia, né, bicho? Professor covarde agora. Né? Mas, da desinfecção, né, professor? Depois que você passou na estação de tratamento e fez a desinfecção. Pronto, vamos lá, vamos seguindo. Depois, beleza, vamos construir. Depois você fez o tratamento biológico lá, né?
e você fez um pós-tratamento terciário aí, no caso, fazendo a desinfecção, o efluente está pronto para quê? Para ser lançado no corpo receptor. Concorda? Sim. Então, qual é a unidade que vai acontecer logo após aí a desinfecção? Quem lembra? Vamos pensar. Não trata nem de decorar, não. Vamos usar a lógica. O que é que eu vou projetar? Logo que saiu o efluente da canalização, ou da estação de tratamento. Quem lembra? É uns emissários, não? Olha aí, né? Olha o povo sabendo, né? Então, eu tenho um conjunto de canalizações, de peças especiais, ou de postos de visita, de singularidades, etc. Eu vou projetar uma rede, né? Vou projetar uma canalização que conduza o efluente dali para o ponto de entrega, de deságue, antes da cota de cheia do rio. Eu faço o emissário de esgoto tratado por gravidade. Na maioria dos casos é por gravidade. Em alguns casos pode ser por recalque também. Mas essa é a lógica convencional, antiga, da década de 80 do século passado. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Mas se nós trouxermos para 20 anos atrás, começando ali década de 90, né? Década de 90 para nós aqui já está com 30 anos, né? Então, quase, né? Quase chegando nos 30 anos, já está quase virando titia, né? Então, essa década de 90 começou a eclodir aquela ideia que vocês já estão careca de saber, que o efluente não é mais um resíduo, né? Torna-se até meio esquisito chamar águas residuárias, né? Sistema de reuso de águas residuárias, a gente deveria até criar um novo termo para essas águas residuárias, considerando essa sustentabilidade do reuso aplicável a elas, né? E aí eu me lembro até que teve um semestre aí para trás que a gente discutiu isso na turma, né? Vamos pensar num novo termo de águas residuárias. Não é mais águas residuárias. Vamos pensar no que possa ser. Qual seria, né? Não vou viajar nessa maionese de hoje, mas as águas residuárias, na verdade, não são mais residuárias, são águas, né, que são reaproveitáveis, são um recurso, e um recurso escasso, dotado de valor econômico, e que faz parte do meu, vamos dizer assim, do meu balanço hídrico, que eu posso fazer uso e, portanto, injetar na conta de gestão de recursos hídricos como meio alternativo, especialmente em regiões como a nossa, onde nós temos o estresse hídrico pra caramba. Então, eu tenho aqui uma água residuária que vai precisar ser utilizada e eu estou jogando ela fora. Como assim, jogando ela fora? Os europeus disseram, não, homem, que conversa é essa? Isso é dinheiro vivo, homem, joga fora não. Isso está cheio de nutriente, nitrogênio, fósforo, potássio, não joga fora não, isso aí é água é um negócio escasso, é caro pra caramba. Poderia ser água orgânica, né? Já faz água orgânica, né? Água para né? Fertirrigação, né? Água fertirrigada. Também. Sei lá, podia pensar num novo tipo aí de concepção aí para o nome água residuária, né? Seria o quê, né, Thales? Diz aí, pensa aí no nome aí, batiza essa nova água, essa água residuária aqui já passou, isso é década de 90 do século passado, vamos pensar, né, aí água reciclável, no problema de água reciclável, certo? O problema de água reciclável aí... Mas reciclável não tem que transformar em outra coisa? Não é isso, a questão do... chamaria de água reciclável, né? Que é a mistura do resíduo com reciclável. Gostei. Aí seria uma nova terminologia aí. Aqui seria vamos dizer assim, um neologismo, né? Uma terminologia reciclável, né? Entendi agora. Entenderam aí o que o Thales está propondo? Porque reciclado mesmo não é, né? Nós sabemos que para haver reciclagem, eu tenho que trazer de volta para o mesmo processo, né? E não é o caso. Veja, eu usei água para tomar banho, né? Eu usei água para escovar dente, eu usei água para lavar meu carro, para cozinhar. Então, nos usos múltiplos domésticos, essa água foi contaminada e quando chegou na estação de tratamento, ela virou irrigação de banana, digamos lá, né? Eu estou aplicando na bananicultura. Não, ela virou irrigação de um pomar de laranja, como é o caso lá na Califórnia. Legal.
Filé. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu não estou reciclando, eu estou reusando, né? Eu estou reutilizando a água, mas não é nem no sentido de reutilização, é reuso mesmo na definição de eu aplicar essa água em outro uso que não o original. Quando eu faço reciclagem, eu estou usando de volta dentro do mesmo processo, né? Eu estou trazendo de volta, por exemplo, se eu fizesse o uso da água e eu tratasse essa água no nível tal que ela pudesse se tornar potável de novo e eu trouxesse para dentro da minha casa de novo, aí sim eu estaria fazendo reciclagem. Concordam comigo? Sim, é no caso das indústrias, né, tipo de mineração, que eles usam a água no processo para fazer o corte, né, das pedras, aí passa por vários tanques, aí aquela água já no final tá lá, aí retorna para o sistema inicial. E né? retorna. E o que é perdido, né, no coeficiente de retorno, eles injetam água nova só para recompor, né? Uhum. Beleza. Então, mas a proposta do Tales aí é porque eu não tinha entendido a perspicácia dele. Não é o nome de reciclar, é resíduo, né? É uma água residuária, mas que até porque mesmo, como é? O nome ele remete a reciclar, né? Você já fica com aquele na cabeça, né? De reciclar, reciclar, né? Eu gostei, cara, mas eu gostei demais, né? E a Aparecida gostou também aqui, ó. Colocou bacana. Mas é mesmo, eu gostei demais. É um neologismo que você, de repente, ó, quando você tiver aí já com o pescoço engrossado aí lá na frente, aí você escreve um livro sobre reuso, ou um artigo, você propõe aí, ó, água reciclável, né? Aí defende, debate o que seria essa água e por que dessa água, e vamos deixar no nosso meio sanitário de chamar águas residuárias. Isso não é mais resíduo, não. Isso é dinheiro vivo, isso é água recuperada, a água é cara, é um bem dotado de valor econômico, né? É escasso, nós estamos vendo tanto em quantidade como em qualidade, a água está escassa, então vamos aproveitar, vamos reciclar a água. Eu gostei disso aqui, gostei mesmo. Parabéns, Thales, foi excelente a sua ideia, mas olha só, essa água, na verdade, está indo, meu Deus, para o emissário de esgoto tratado. Século XXI, é sério, na época em que a Europa já está na nossa frente, bem uns 20 anos quase, no conceito de biorrefinaria, não, né? Biorrefinaria é um conceito que a gente precisa começar a aprender, a guardar dentro do coração e dizer, ei, do jeito que eu pego o petróleo e eu transformo em combustível de avião, querosene, graxa, asfalto e plástico, eu posso pegar o esgoto, né? E esse cocô, a borra do cocô, aquela crosta maravilhosa que flota nas estações de tratamento, com cheiro de azarro, né, de Chanel 5, eu posso transformar aquilo em biodiesel? Posso. A Unicamp transformou em biodiesel, borra de esgoto, flotação de borra de esgoto transformada em biodiesel. Só brasileiro mesmo, né, para ter essas ideias, mas não vai para canto nenhum, porque ninguém transforma isso em dinheiro, fica só nas conversas bestas de universidade. Não é ridículo? E ao mesmo tempo fantástico, porque temos a descoberta, temos a forma de fazer, aí os caras saem pipocando aí no meio do mundo, pega, patenteia, bota para fazer, ganha milhões de dólares, bilhões de dólares, e a gente fica aqui, né? Gente, eu estava vendo eu vi uma matéria de uma reportagem aqui no Google, que era a respeito de acho que era uma universidade russa lá, que eles afirmaram estar tratando 100% os efluentes industriais. Eu vou procurar aqui para mandar aí. Aí eles tratam 100%, faz o quê? Se eu não me... É porque faz tempo que eu li. Eles tratam a água e deixam ela, vamos supor, bebível, né? Consumível. Cara. Eu gosto de brincar de água geladável, né? Geladeirável. Eu vou procurar aqui, eu vou enviar aí o link. Industrial, né? Compartilha aí. Não, porque a gente diz que a água é potável, né? Aí eu brinco dizendo que é gelaguável, né? Que você bota no gelago. É industrial. Fala que é industrial agora na Rússia, né? É um projeto lá que eles falaram que reinventaram um método lá que eles conseguem fazer isso, mas falar uma coisa, né? Provar. Falar é uma coisa. Mas olha só, existem muitos sistemas mesmo que transformam a água tão limpa, mas tão limpa. Vocês já sabem disso, né? Os processos oxidativos avançados, por exemplo,
transforma a água tão limpa que você pode converter até um chorume em água bidestilada, né? Então, é brincadeira. Só que o problema é que o custo é elevadíssimo e você precisa adequar isso vamos dizer, ajustar ao que seja equilibrado, né? Não adianta transformar uma água destilada e depois ter que sujar ela para beber, não adianta. Então tem que ser num limite ali adequado, você tem que depois adicionar de sais, etc. Fazer todo um controle para essa água também depois não causar problema para a população, né? Então aí a inovação em tecnologia, né? Tratamento de efluente, né? De industrial. Vamos dar uma olhada aqui depois, né? Mas olha só, meus colegas, o que eu estou querendo dizer para vocês, nesse contexto aqui, antes, né, para a gente fechar, é que, veja bem, vamos esquecer, e quando eu digo esquecer, é no sentido de mudar o nosso paradigma, certo? Claro que nós não podemos esquecer no sentido estrito, porque esquecer não dá, o esgoto tem que, eventualmente, em algum momento, parar no rio. Mas a gente pode mudar um pouco esse paradigma nosso de, ao invés do esgoto após tratado ir no rio preponderantemente, como é o sistema convencional de tratamento de esgotos, a gente mudar a realidade, a gente vira a torneirinha e diz o seguinte, olha, não, agora o emissário se torna um bypass. Estão entendendo isso? Sim. O emissário acaba agora por se transformar numa alternativa caso eu não utilize todo o efluente. Aí você faz o balanço hídrico e, dependendo, no controle operacional, ou por manutenção, ou por desnecessidade, você abre o registro e deixa o esgoto seguir para o rio após tratamento. É claro que se você vai utilizar, fecha lá o bypass, fecha lá o extravasor também, o extravasor pode ir para o bypass, conectar os dois, você sabe que são duas coisas diferentes, mas tem finalidades muito parecidas e o mesmo destino, de modo geral, e você vai aplicar o reuso, ou seja, é o conceito do efluente zero. Então, eu recebo o efluente e eu procuro dar destino a 100% do que eu estou recebendo, da demanda. O que eventualmente sobrar, paciência, eu derivo para o meu emissário, que se tornou agora um bypass. Então é importante que vocês incorporem esse conceito, não estou pedindo para vocês decorarem nada, estou pedindo para você entender isso, e na prática profissional de vocês, sejam em aulas, palestras, em projetos de intervenção, em discussões técnicas de convencimento, mesa redonda, etc., vocês sejam aqueles influenciadores da próxima geração de engenharia sanitária e ambiental no país, para dizer, caramba, vamos mudar disso, inclusive incorporar esses conceitos nos livros, os próximos livros terem esse conceito para que os estudantes de engenharia de nosso país que vão atuar na próxima geração junto com vocês também aprendam a fazer isso já desde os bancos da universidade. Aí nós vamos começar a alterar a nossa história. Não adianta ter isso lá no Metcalf Ed, edição americana. Não adianta. Não adianta. Porque sabe quem vai ler isso aí? Um cara que fez mestrado e doutorado. Quantos fazem? Quantos o percentual da população que faz? Ainda é pequeno em relação ao corpo que é formado e que vai mesmo para a ponta fazer as coisas acontecerem. Muitos desses ficam ali só publicando artigo, conversando besteira, né? E cadê os engenheiros que vão se melar, vão ficar lá no sol quente, vão ficar lá com o seu Manel? É aqui, seu Manel, cava aqui, Francis Gleison, vem aqui, é aqui, ó, a canalização vai passar aqui. Qual é a cota aí e tal, ó, a estação ali, ok, já instalou, e já botou aí o nípel, ok, vamos testar aí, vamos fazer o teste de orsato. Liga ali, seu Severino, camarada, liga lá. Tá vazando? Tá não. Ou seja, operacional, implantar o sistema, botar para ele para funcionar. E aí, não só você vai ganhar dinheiro na sua empresa de consultoria, na sua empresa de prestação de serviço de sistemas hídricos, mas também você vai abençoar o meio ambiente, porque você vai estar diminuindo o efluente lançado nos rios, né? Você vai estar aplicando no solo, já mitigado o impacto, você já passou por um processo de tratamento, e está infiltrando no solo? Tá. Mas como o doutor Tales acabou de nos dizer aqui, o solo por si só é um consórcio microbiológico, fenomenológico, assim, quase surreal, né? É quase uma coisa do outro mundo, né? Nós temos bactérias de todo o naipe, total flex, nitrificante, desnitrificante, aeróbia, anaeróbia, facultativa, muda a torneirinha do jeito que você quiser e promove um tratamento consorciado, equilibrado, se você também não exagerar
na taxa de aplicação, ele consegue dar um tratamento muito, mas muito bom mesmo, especialmente nas camadas mais superficiais. Não estou dizendo nada que você já não saiba, né? Então, eu estou só contextualizando para dizer, caramba, vamos fazer isso, vamos fazer o reuso nesse contexto aí para aproveitar o efluente o máximo possível. E aí tem as práticas as mais variadas. Eu queria só mostrar um aqui que me chamou muita atenção, né? Que é o seguinte, ó, vocês conhecem essa cultura aqui? A triplex mumulária? Eu acho que o Thales talvez conheça. Vocês devem ter visto aí em aulas. Já acho que eles chamam como é planta de sal. Me esqueci como é que eles chamam o nome dela. Exatamente. Exatamente, é a planta de sal. O gado gosta disso aqui demais, certo? Porque ele é salgado, né? Inclusive, tem até arranjos produtivos que fabrica isso aqui, um sal natural, etc. Um sal para diabético, né? Como diz o Matuto, né? E aí você... Não é para hipertenso, não é para diabético, o sal. Aí você vai e bota lá o salzinho, né? Diz que pode ser utilizado também, faz um processo natural lá, etc. Parece que eles até exportam esse negócio. Tem uma cartilha da Embrapa, se o espírito não me engana, está disponível aí para vocês darem uma lida, se quiserem. Eu acho que o Thales aí pode se interessar por isso, né? Mas olha só, você pode fazer um plantio de atriplex, pegar a água do reuso, você sabe que água de reuso tem cloreto, água de reuso, que inclusive o pessoal da engenharia agrícola não gosta do reuso de águas, né? Quer ver o cão, não quer ver reuso, exatamente por conta olha, irrigando, né? Não é, Thales? Irrigando com água mesmo, de poço, você já tem processo de salinização do solo, você tem que fazer manejo, né? Usando água... usando água... Eu dei uma olhada no artigo aqui, eu só vou fazer uma ressalva aqui, que eu fazia tempo que eu não tinha lido, né? Aí eu falei umas besteiras aí, mas o artigo está aí. Ele promete tratar o efluente de uma maneira mais eficaz. Nunca vista antes, segundo o artigo. Né? Certo. Não, tranquilo. Às vezes a pessoa se empolga, né? E coloca uma coisa, né? Rapaz, é muito massa. Eu vi também nesse artigo que Thales colocou que eles pegam e reutilizam, conseguem, após do processo de tratamento, tirar alguns minerais para uso da... Reutilizaram no comércio, né? Para fertilização. Certo. Pois é. Eu ainda não olhei não, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui. Mas imagine que você tem o problema de salinização de solo. Tem, reconhecemos. Tem, acabou-se. Tem. Até com água de poço, água limpa. Você tem problema de salinização, tem que fazer manejo, né? Do cultivo, do solo. Quanto mais com esgoto. Aí, olha só, e se você aplicasse, essa é a proposta, aplicasse o esgoto sanitário, ou esgoto sanitário, esgoto cinza, esgoto sanitário, desse o devido tratamento, adequasse, né, para níveis de cloreto menores do que 100 mg por litro, tal, e deixasse tudo adequadozinho, entregasse para o reuso e aplicasse na fertirrigação da triplex mumulária. Você ia ter o cultivo dessa plantinha e esse material ia seguir para um processo, para um arranjo produtivo local, que inclusive existem arranjos produtivos locais promovidos em cooperativas, né, de associativismo pela própria Embrapa, através das várias pesquisas que eles fizeram e consolidaram essas possibilidades e potencial de lucro mesmo para as comunidades, né, para a agricultura familiar, para gerar emprego e renda, desenvolver mesmo arranjo produtivo local, inclusive com potencial para exportação para outros países, do sal, etc. E não somente isso, também utilizar o próprio cultivar como alimentação, ração para gado. Olha que excelente. Então, aí eu poderia comer minha picanha sem nenhum problema, sem precisar, não, vamos ser vegano, não sei o quê, aquela conversa toda, né, do modismo atual aí, por conta do aquecimento global, blá, 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 blá. E aí você diz, não, peraí, rapaz, eu posso aqui, estou reutilizando, estou com crédito de carbono, estou bem na fita e tal, e estou aqui usando de eficiência para poder ter a minha vaquinha para eu beber meu leitezinho, igual meu avô bebia, rapaz, deixa eu beber meu leitinho, rapaz, que negócio de leite de caixa, eu quero beber o leite no peito da vaca, né? Então, aí, aqui eu tenho o resíduo, tal, aproveitando água residuária, você consegue fazer as coisas com essa racionalidade, né? Tá aqui, ó, a cartilha da Embrapa, eu acho que está disponível lá para vocês,
é o uso da erva sal. Vale a pena dar uma olhadazinha lá, você pode fazer o cultivo. Isso aqui pode ser irrigado com reuso. Sabe por quê? Porque o cloreto que vai ser lançado, o sódio, né, que promoveria a sodicidade do solo, vai ser absorvido pelo sistema radicular do cultivar, a triplex modularia, e vai, eventualmente, garantir aí sustentabilidade nesse arranjo produtivo local aí, com uma prática de reciclagem, né? Assim, Thales? Reciclagem, certo? Vamos chamar reciclagem. Pode ser uma nova designação, né? Exatamente, né? Bota isso na cabeça, daqui a pouco surge aí no artigo, só tem que deixar bastante claro lá o que é que você pode usar aí, Júnior, eu confio em você, pode usar aí esse termo aí. Nada, rapaz, não. Para a gente usar um negócio desse, a gente tem que escrever o artigo junto. Eu topo, agora tem que escrever o artigo junto, né? Para mostrar que é preciso alterar. Aí você diz assim, mas que besteira, mudar um termo de água residuária para água reciclada. Que besteira é essa, rapaz? Isso não existe, isso não tem valor nenhum. É claro que tem. Quando você muda palavras, as palavras são responsáveis pela conceituação das coisas. A palavra tem poder. Eu sei que muitos não acreditam, mas eu acredito que Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Ele falou, o verbo eterno falou e tudo veio à luz. Haja luz. E diz o texto, e houve luz. Pois é, mesmo a palavra tem poder. Então, ao invés de você dizer assim, olha, é água residuária. Não, homem, água não é mais resíduo mais, não. Não tem problema não, chama residuária. É claro que tem. Você passa uma mensagem para o seu cérebro que você tem que jogar aquilo no mato. A partir do momento que você diz, não, isso aqui é água reciclável. Aí o menino lá que está se formando lá na engenharia, lá na ponta, saindo e entrando no mestrado, ele já sai de lá com aquele conceito na cabeça. Eu ouvi falar isso no ensino médio, o professor de geografia falou de água reciclável, ou seja, na cabeça dele já passa que ele tem que aproveitar aquela água, porque aquela água é dinheiro vivo. Quando ele for engenheiro, ele não vai perder a primeira oportunidade de aproveitar aquela água antes de lançar no rio. Muda o conceito. Muda o significado, como foi agora o que a doutora Tainá acabou de dizer, né? Então, é muito importante você apresentar propostas inovadoras, nem que seja pela mudança na terminologia, né? De como tratar o negócio. Eu acho que tem valor, sim, né? Então, vamos lá. Água reciclada. Eu posso usar aqui, né? Aqui só mostrando alguns valores aqui interessantes, né, dessa pesquisa, por exemplo, aqui mostrando o teor de cinza em diferentes partes da planta erva-sal, irrigado com a água salobra. Aí você olha aqui, da folha, 25% é matéria cinza em relação à matéria seca, o caule fino, o caule grosso, né, e a lenha. Então você olha aqui, ó, que muito está na folha, né, ó, é 1/4, né, é significativo, está na folha. Aí aqui, ó, olha o rendimento total e de partes da planta em quilo por hectare após 1 ano de idade. Então, eu tenho aqui, ó, matéria fresca, folha, ramo, caule total, né, e matéria seca, né. Então, eu tenho aqui quantos quilos eu posso produzir por hectare. Matéria fresca é 26 toneladas, é isso tudo, né? 26 toneladas por hectare. Eu não acho pouco, não, né? Então, esse material pode ser utilizado como uma alternativa para você fazer... E olha, deixa eu dizer uma coisa. Não, professor, mas aqui eu não quero usar isso. Não tem ninguém que pegue e processe isso. Não tem nenhuma iniciativa. Que pena que não tem nenhuma iniciativa, né, na região e tal. O que é que eu posso fazer? No mínimo, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uma aplicação de parte ou do todo desse efluente no solo e plantar a triplex ali na região, né, antes da infiltração no solo. Você pode até destinar parte do efluente. Olha uma ideia maluca que surgiu. Se você tiver área disponível, você pode fazer o plantio de atriplex somente como um fator de pós-tratamento no sentido de garantir a absorção do cloreto e da sodicidade. E daí a pouco você deixa infiltrar, né? E você pode fazer o aproveitamento, você pode até fazer isso antes do reuso. E você pode até fazer uma outra coisa, você pode fazer um campo de filtração, presta atenção, um campo de filtração, então você vai ter um campo impermeabilizado, às vezes, normalmente, com uma certa declividade já terraplenada, prevista em projeto, né, e você planta esse troço.
lança o esgoto lá depois de tratado, ele vai absorver no sistema radicular o sódio, o cloreto, e o efluente vai sair lá mais livre disso, para que você possa dali fazer fertirrigação em outros cultivares, porque às vezes o sódio e o cloreto acabam prejudicando certas culturas, e aí queima a folha e dá problema, não é, Thales? Verdade, professor. É sim, professor. O sódio cloreto, ele prejudica algumas plantas. Exatamente. Às vezes Eu você... gostei da ideia. Dá para mim fazer um projeto para mim tentar lá na Unvasf, lá em Petrolina, que é onde eu moro perto. Eu estou pensando em fazer um mestrado lá, mas lá é engenharia agrícola. Engenharia agrícola. Eu gostei da ideia que eu posso usar essa parte, tanto dessa parte da agricultura como dos esgotos. Eu gostei. Pode sim. Você pode fazer essa possibilidade aí. Excelente. É ali perto de Petrolina, tu é? Meu esposo trabalha lá no IF, ele é professor do IF. Ele é professor do IF? E tu mora em Petrolina? Não, é em Paulistânia. Em Paulistânia, é perto ali, né? É. Pronto. É primeiro mundo. Aí tu já faz um mestrado lá, mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Isso, eu gostei da ideia. Pronto. Eu estava pensando em outra coisa, mas eu estava pensando em usar um projeto, a parte de esgoto, mas era para outra cultura, mas eu achei mais interessante essa. E aí, isso é... Lá tem um cara muito forte que é a agropecuária, naquela região ali de Petrolina, Piauí, é bem forte a agropecuária, principalmente para alimentação dos animais. Eu achei interessante essa. Pois é, isso aí às vezes como é que diz, vamos dizer, adaptação, tecnologias de convivência com o semiárido, concorda? Sim. Então dá para fazer. E aqui, ó, meu povo, ó, outra iniciativa muito interessante, que está lá no sertão do Pernambuco, tem lá, ó, certo? E aí ele coloca aqui, água de esgoto pode irrigar plantações. Isso aqui é coisa da mídia, né? Mostrando aqui, enaltecendo. Eu não sei onde é esse projeto piloto, eu não sei se isso é no IF, eu não me lembro agora os detalhes, né? Mas o fato é que eles têm aqui, ó, dá para ver aqui que é um conjunto de reatores aqui, vários, né, de armazenamento, de tratamento, armazenamento sequencial, talvez aqui seja aquele tipo de fossa séptica biodigestora, seguida de repente, outros pós-tratamento e de outras filtrações, né, aeróbias, anaeróbias, etc. E aí, você dá o tratamento, depois você pode eventualmente, ou fazer armazenamento, talvez alguma coisa aqui de armazenamento também, não explica esse detalhe assim, na reportagem, mas eu achei muito interessante trazer aqui, porque eles fizeram, né, aqui vamos dizer assim, um sistemazinho piloto, né, de pesquisa de reuso de água residuária, para trabalhar exatamente nesse contexto, essa coisa da superação que a gente precisa, né, realizar dos nossos desafios, do nosso estresse hídrico, né. E aí, eu acho interessante demais, né? Ele traz aqui, ó, eventualmente você pode ver aqui, uns sistemas, provavelmente isso aqui é um sistema séptico, na sequência aqui um sistema de sequencial de filtração, né? Quando eu digo filtração, é entre aspas, né? Porque, na maioria das vezes, filtração para nós, o termo, você já sabe, né? É até equivocado, se chama filtro anaeróbio. Na verdade, não está tendo filtração ali, né? Você não tem uma membrana filtrando e retendo o material. Você tem, na verdade, um conjunto de pedras, a partir do qual se cria um biofilme anaeróbio que a água vai passando por ali, e parte é retido por absorção, adsorção, né, e a digestão anaeróbia se processa, faz um polimento, mas o efluente sai por cima, né, e não filtrou coisíssima nenhuma. Aí a gente chama filtro anaeróbio. É uma terminologia tecnicamente até equivocada, né? Eu escuto muito o pessoal falando disso aí, mas ninguém propõe uma designação assim mais correta, né? E isso já se passaram, meu Deus, desde que McCarthy projetou isso na década de 50 do século passado, ninguém anaerobic filter, pronto, filtro anaeróbio, e acabou-se. Mas, na verdade, nós sabemos que não é um filtro. Seja o que for, eu tenho aqui provavelmente uma estação de tratamento, um tratamento complementar aqui, pode até ser do tipo fossa biodigestora e na sequência filtro anaeróbio, aeróbio, que ele tem só uma caixinha, né, distribui aqui
Tá dividindo a vazão aqui, não sei se isso aqui é um decantador, seja como for, isso aqui está me parecendo muito uma câmara, ó, aqui está me parecendo uma bombazinha dosadora de cloro, aqui está parecendo uma câmara, né, para misturar o cloro, né, aqui, e daqui ir eventualmente, para os tanques de contato. Dos tanques de contato, eventualmente, isso aqui vai acabar vindo parar aqui nesse poço de sucção, está com a cara de estação elevatória, está parecendo uma bombazinha aqui, e bombeando isso aqui, pressurizando as linhas de irrigação. E as linhas de irrigação você consegue ver aqui na lateral, ó, vindo para cá, ó, em azul, ó, né, isso aqui seria a linha principal de alimentação, diretamente pressurizado da bomba. Esse aqui, colegas, é o chamado sistema direto. Esse que eu mostrei para vocês lá, no início da aula, quando eu mostro, levando isso para uma irrigação, primeiro armazenando em um reservatório e depois pressurizando hidrostaticamente, é o sistema indireto. Dependendo do sistema e dependendo do bolso e da análise econômica da coisa e da facilidade operacional, esse sistema aqui pode ser mais vantajoso do que o outro, porque esse aqui evita, logo após a cloração, você já aplica direto aqui, depois de passado o tempo de contato. Você tem uma maior garantia do efluente ter uma maior qualidade microbiológica do que aquele lá acumulado no reservatório. Nada obstante, você pode processar a cloração na linha, né, e a pressurização hidrostática vai promover um gradiente. E aí, oi. Oi. Abriu o microfone aí. Como é? Foi o mouse que caiu. Opa, desculpa, tudo bem, eu não se agonei não. Pronto, acontece. Fechou aí? Beleza, então aí eu tenho a linha de irrigação aqui, mas ficou claro aquela coisa da irrigação direta e indireta, né? A indireta eu coloco pressurizando o reservatório, né? Coloco no reservatório e pressuriza a rede. Nessa daqui, direto da estação elevatória, você pressuriza as linhas principais. Olha lá do outro lado, tem aqui, dá para ver azulzinho aqui, ó. E aí você vai ter aqui as linhas secundárias, normalmente em canalizações em tubo de polietileno de alta densidade, que inclusive é bem resistente ao calor, né? E aí, em alguns outros casos, você deriva, coloca em mangueiras mesmo, né? Ligadas aí a torneiras de jardim, etc. Dá para fazer. Aqui, por exemplo, se você quiser, eu acho que você pode dar uma olhada lá, no YouTube, você pode procurar esse projeto aí, no Sertão do Pernambuco, tem no YouTube aqui, né? E você pode dar uma olhada lá. Deixa eu abrir aqui para ver se consegue. No Sertão do Pernambuco, água de esgoto pode irrigar plantações. Está abrindo aqui. Só botando aqui a professora, né, que é responsável. Estou botando o link aí agora para vocês no nosso. Deixa eu ver aqui no grupo. Deixa eu colocar aqui. Pode ser aqui na própria. Pode ser aqui no próprio chat, né? Pode ser? Pode. Vamos colocar aqui no chat. Se quiser, depois vocês olham os detalhes, né? Tá aí, ó. Aí depois você dá uma olhadinha, né? Mas aí você vai ver a iniciativa. Muito interessante. Olha, observa aqui as linhas secundárias a que me referi, certo? E aí você tem mudas, plantio de mudas. Essas mudas depois vão ser empregadas aí, vão ser vendidas, vão ser distribuídas, vão ser colocadas aí mudas de diversos cultivares aí que podem virar aí culturas arbóreas de comestíveis, etc. Muito interessante. Então, aí você tem, ó, mudas de umbu, tá vendo? Né? E é bom demais, o suco disso aqui, a mangusta disso aqui é de toraucano, né? Mudas de umbu cultivadas com água de reuso. Para mim, isso aqui é fenomenal, né? Eu tenho um plantio de umbu lá no meu futuro quintal ali, e tem dois pezinhos de umbu que eu estou achando que eles vão acabar sendo irrigados com água de reuso se eu conseguir gerar o suficiente, né, para isso. Mas eu já estou pensando num pomarzinho, porque esses pés já são existentes, estou pensando em plantar outras coisas, acerola e tal, etc. E aí tudo irrigado com água cinza, né? Então aí você tem, ó, no caso aqui, lá no Instituto Semiárido, viu, dona moça, lá na Campina Grande, né? Então, o Instituto Semiárido fez essa pesquisa comprovando a água de reuso na irrigação aumenta a matéria orgânica dos solos. Isso aqui, na verdade, é uma coisa já batida, né? Não é uma novidade, não. Inclusive, aqui tem pelo menos 5 anos
que esse povo está tratando disso aqui, mas já nos idos de 2000 e pouco, o pessoal já vinha trabalhando, identificando que é isso mesmo, que a água de reuso promove uma melhora, né, da matriz do solo, em termos de evitar, inclusive, desagregação do solo. Então, aumenta-se a matéria orgânica dos solos. Isso é até quase que um clichê, digamos assim. Isso é quase que, digamos, como é aquela palavra? Eu quero dizer que é tão corriqueiro que é quase senso comum. Não, lógico, faz sentido, né? A água de reuso contém matéria orgânica, e um solo que não está rico em matéria orgânica, que recebe esgoto que tem matéria orgânica, ainda que depletada no tratamento, é suficiente para garantir uma melhora dos aspectos, né, da matriz do solo. Então, mas aí é isso aí mesmo, né? Eles mandam lá para um sistema de tratamento qualquer e depois saem dividindo em várias leiras, né, de cultivo. Inclusive, se o espírito não me engano, eu estou vendo plantação de palmas aqui, né, de cultivo de palmas. Veja, palmas não precisa de tanta água assim. E palma não é tão barato não, certo? Você pode fazer um plantio de palmas, irrigar com reuso, vai dar se você tiver área garantida para o plantio, você vai ter uma coleta muito interessante de palmas, vai vender essa palma e vai servir não só para a renda, né, do produtor, mas até mesmo para o consumo dentro do seu próprio sistema agro-silvopastoril. Ele pode pegar essa palma e transformar em ração para gado, né, assim, e o gado gosta pra caramba, porque a palma, me parece que ela também tem um salzinho nela, né, o gado gosta, né. Então, aí são essas boas práticas, né, de convivência, né. Eles têm um reservatório, eles chamam de reservatório de águas filtradas, né, que é o chamado Programa Semear. Aqui tem o programa Semear, Boas Práticas, Reuso de Água Cinza. Eu estou abrindo aqui para mandar o link para vocês, certo? Aqui já não é mais YouTube, já é para você fazer a leitura. Estou colocando aqui para vocês depois darem uma olhadazinha aí, que eu acho que vale a pena, né? São as iniciativas. Aqui, olha, a bomba elétrica, tem uma bomba lá, eles chamaram bomba elétrica, tem um conjunto de motobombazinhas simples, né? Veja que é protegido de forma bem artesanal, veja que é feito de forma bem do tipo agricultor mesmo, né? Então, eu penso que nós, engenheiros, podemos dar uma contribuição de fazer o mesmo trabalho de uma forma mais adequada, né? Mais segura, não se trata de embelezar, não, meu povo, não se trata, não. Trata-se de fazer as coisas de forma que o nosso agricultor, que o nosso produtor rural comece a mudar a sua forma de pensar, de não fazer as coisas tudo só adaptado, tudo só de todo jeito, né? Não, eu dou um jeito aqui, né? E tá, vou estudar um meio aqui e faz uma série de gambiarras, porque isso aqui é para ter uma casazinha protegendo, conjunto motobomba, e tal, entendem? Eu estou querendo propor para vocês que vocês sejam esses educadores técnicos e ambientais dessa próxima geração, para que quando a gente for fazer intervenções nas comunidades, a gente faça do jeito certo, coloca a casinha de bomba, coloca o quadro de comando de bomba protegidozinho, o relézinho lá, o disjuntorzinho para dar um problema, desligar e tal, treina o operador, seu Manel, caso aconteça aqui, você pode girar essa chavinha aqui e tal, para o manual e tal, etc. Então, mas pode deixar no automático que ele vai ligar e desligar sozinho. Se tem algum problema, o senhor vem aqui e desliga e tal. Faz um negócio organizado, né? Então, aí tem essa bomba d'água, né, que pega do reservatório, né, para a caixa de distribuição. E esse reservatório, no caso, equivaleria à cisterna, né, no solo. Daí, eles também pressurizam unidades de reservatórios. Aqui, por exemplo, ó, é o registro de globo, né? Você pode ver aqui, né, o doce de gergelim aqui, ó, né? A torneira que regula a entrada e saída da água no reservatório de água filtrada. Mas dá para ver esse negócio aqui, já não tá um negócio muito lindo, né? Só Deus sabe o que é isso aqui, né? Mas o fato não tá me parecendo sendo esgoto, nem lodo, nem nada disso, não, né? Mas é um registro de globo aqui, que vai aqui na entrada e saída do reservatório de água, que ele chamou aqui de água filtrada, muito provavelmente é a água que já passou por um processo assim do último nível de tratamento que eles colocaram lá, talvez um filtro anaeróbio de pedra ou um filtro biológico. Às vezes você coloca um filtro de fluxo intermitente de areia, né? Você coloca a brita lá e embaixo você tem uma coluna de areia, a água passa de cima para baixo de fluxo ascensional, né, superior lá e é coletado embaixo, aí filtra, entre aspas, né,
e aí você tem uma água filtrada já pronta para um reuso e de grande eficiência, inclusive, né? Aí as tubulações do sistema de gotejamento, olha só, eles fazem gotejamento aqui. Eu gosto muito do sistema de gotejamento, porque eu acho que minimiza esse impacto para os trabalhadores e usuários em termos de aerossóis, e também eu acho que garante mais eficiência de aplicação, especialmente se você fizer a proteção com aquela, como é o nome do negócio que vocês me disseram agora há pouco, vocês entenderam aí? Lá de proteger a evapotranspiração? Serrapilheira, né? Serrapilheira, doutor. Muito obrigado, Thales. E aí, olha só, o pé de limão, verde, viçoso, recebe água, eles estão chamando aqui de água filtrada, mas na verdade é a água mesmo já após o tratamento do sistema de reuso. Eles entendem como sendo uma água filtrada, na verdade não é. É uma água que passou por um tratamento, talvez eles chamam de água filtrada, porque ele ouviu o técnico lá, ele ouviu o pesquisador dizer, passa pelo filtro, né, anaeróbio, o filtro aeróbio, o filtro de areia, né, pode ser o caso aqui. O filtro de areia intermitente, no caso como esse aqui, pode dar resultados interessantes, se tiver área para isso, né, nós temos que aplicar pela norma, uma taxa de aplicação superficial de 100 litros por metro quadrado por dia, né, essa é a lâmina. Mas eu já, né, não me lembro, na época do doutorado, eu fiz pesquisas onde a gente aplicou, caramba, foram mais de 10 vezes mais que isso, né? E mesmo assim, houve nitrificação, houve remoção de quase 3 logs de coliformes termotolerantes, o efluente saiu 0 de óxido de almito, ficou uma coisa linda, a gente publicou aí até fora, né? E deu interessante, um sistema alternativo, né? Era uma estação compacta, aeróbia na aeróbia, que tinha um filtro de areia de fluxo intermitente bem miudinho, tratando 600 litros de água por dia, né? Coisa do tipo de uma residência no semiárido seria bem menos que isso, e você poderia aproveitar isso aí de alguma forma. Que lindo, né? Então, pé de acerola tá aí, ó, isso aí eu quero, né? Beneficiado com água do sistema de reuso, vou fazer lá em casa, se Deus me permitir. Tem até umas roseiras aqui, cara, coisa legal, certo? Então, isso é fenomenal, isso tem que acontecer, e você vê aqui as linhas secundárias passando pelos cultivares, eu acho que é aqui, ó, tá vendo? Eles fazem esse talvegzinho de proteção aqui, esse arbudeado, tem um nomezinho para isso, tem na agricultura? Ó, tá vendo? Ó? Eles fazem esses montezinhos aqui. E aqui você pode colocar a serrapilheira, né? Assim? Ó, aqui dentro. Aí aqui Aí é a coroa, né? O coroamento que eles fazem. é o coroamento, pronto. Então chama de coroamento, né? Pronto, vou fazer isso lá em casa. Faz o coroamento e daqui, se Deus quiser. E aí eu vou e boto aqui a serrapilheira, né, doutor? Para poder minimizar aí a evapotranspiração também. Ó, um mamãozinho, rapaz, não é brincadeira, né? A doutora André aqui, né? Colhendo o mamão do pé, beneficiado com a água tratada do reuso, né? Eles estão chamando lá de filtrada, né? Aqui, dona me esquece aqui, né? Fazendo água de reuso, utilizada em aí eu tenho hortas agroecológicas. Os camaradas estão fazendo plantio de coentro, cebolinha, que, rapaz, que coisa fenomenal. Porém, eu quero crer que aqui eles estão fazendo, eu esperaria que eles fizessem não mais nem por gotejamento, porque são culturas consumidas cruas, tem que garantir 0 óxido de almito aqui, tem que garantir coliforme termotolerante menor do que 10 a segunda, unidade formadora de colônia por 100 ml, e eu tenho que garantir aqui o mínimo de contato com esses foliáceos. Então, o ideal seria uma irrigação subsuperficial, nem gotejamento mais seria o mais adequado, né? Mas dá para fazer, é só garantir com a cloração. Olha lá o reservatóriozinho que eu falei para vocês, olha, ele bombeia lá da cisterna, tá aqui ela, ó, e leva lá para o reservatório, pressuriza a linha e manda. Tem até bananeira aqui, imagina o tamanho dessas bananas, viu, bicho? Então, unidades experimentais de sistema de reuso de água cinza na casa da Andréia lá, da menina lá, da senhora da agricultura, na zona rural. Onde é, dona moça? Na Paraíba, no Congo. Tu tá vendo onde é isso? Eu tinha me esquecido, é no Congo. Então, você tem essas iniciativas de convivência com o semiárido. Isso é primeiro mundo, isso aqui é primeiro mundo, sabe? Europeu mesmo. E aí você tem um quintal produtivo, né? Totalmente beneficiado com água do sistema de reuso. Rapaz, isso aqui é uma coisa, assim, emocionante, é fenomenal. E é simples de fazer e dá para fazer. E quando você tem uma residência onde
a cultura das pessoas é uma cultura mais voltada para o natural, tanto mais seguro é a aplicação desse reuso, porque você vai ter um efluente menos complexo, até mesmo em termos de fármacos. Embora o pessoal, todo mundo toma, as meninas tomam aí anticoncepcional, né, Dona Maria deve tomar aí anticoncepcional também, né, Dona Andréia, mas ela, se bem que eu acho que ela já está na menopausa, né? Mas essa dona moça aqui pode tomar ainda nova, e eu vou ter algum fármacozinho, vou ter alguma contaminaçãozinha, tá? Mas se você considerar o impacto disso, né, e um sistema desse, que depois vai ser aplicado no solo, que vai ser absorvido pelo sistema de raízes, o próprio solo vai fazer um consórcio microbiano, tampa de cruz, como o Thales já reforçou, e você garante um tratamento aí, você vai ter nada chegando lá no aquífero de proibitivo, muito pouco, quase nada, vai dispersar, vai diluir, a concentração vai ser mínima, vai ser adequada, e você tem aí, olha aí, que legal, né, um sistemazinho de gotejamento, né, um furozinho aí que seja um tamanhozinho adequado também para impedir de estar todo o tempo entupindo, às vezes você faz uns furinhos tão miudinhos, vive só entupindo, não adianta nada, né, então um furinho aí, eu ainda preciso ver isso aqui, qual seria um valor adequado para esse furo. Eu acho que pelo tamanho do diâmetro aí, esse tubo deve ser um tubo de 25 milímetros ou 32, talvez um furo aí de 5 milímetros, fique de bom tamanho, né, não vai entupir com facilidade. Se entupir, fica fácil desentupir, né, é só chamar seu Manel lá, ou você mesmo da casa lá, vai lá e com o negócio desentope, né, e tal. Existem também algumas técnicas, né, para desentupir isso aí, utilizando um bombeamento, você coloca uma canalização para fazer a sucção desse material, fazer a injeção de água limpa e desentupir isso aí, é possível também fazer. Mas aí você tem um sistemazinho de gotejamento, você tem, portanto, a agricultura aqui, ó, mostrando aqui, né, o sisteminha de reuso, inclusive é um trabalho, né, amparado, certamente pelo Instituto Semiárido, talvez a Universidade Federal da Paraíba e tal, né. Muito legal, muito bom. Esse tipo de coisa. Olha aqui, o sistema... por isso que eles estavam dizendo filtro, né, água filtrada. Eu desconfiava que era um filtro de areia de fluxo intermitente. Era um filtro, na verdade, que compõe esse sistema, que é uma filtração de areia, né, intermitente. Eles botaram aqui, é uma coisa assim um pouco meio artesanal, eu acho que a quantidade de areia que é colocada aqui talvez seja insuficiente, embora não precise passar de 50 centímetros de altura, né, mas acho que dá para melhorar um pouco isso aqui, mas eu vou logo chamando a atenção de vocês, né? Tecnicamente, isso aqui está um pouco equivocado, porque, meu povo, tem uma realidade que acontece na filtragem, entre aspas, com areia, que é os chamados caminhos preferenciais. Na literatura internacional, eles vão chamar de channeling, eu não estou conseguindo escrever aqui, é channeling, no inglês, que significa, basicamente, canais preferenciais, certo? Então, ele não está me deixando escrever, não sei porquê. E aí, olha o que é que acontece. Você manda o efluente, aí o efluente vem por aqui, ele vai acabar privilegiando, passando a vazão para uma das linhas e deixando outras não privilegiadas. O que é que acontece? A maior parte do efluente acaba caindo num ponto, ou inicial ou mais central, e os outros, por questão de perda de carga ou distribuição de vazão inadequada, isso aqui nunca vai dividir por igual, por 3, essa lógica aqui de barrilete, né? E aí vai acontecer na prática que isso aqui não vai ser distribuir por igual. Outra coisa, mesmo que você pressurizasse isso, os furos estivessem para baixo e todo mundo recebesse aqui o mijinho em vários pontos ao longo aqui da areia, só iria privilegiar a filtração nesses pontos. Toda essa região aqui ficaria sem receber o efluente adequadamente, e nós iríamos ter caminhos preferenciais que iriam prejudicar a eficiência do filtro de areia de fluxo intermitente. Outra coisa é que você não pode aplicar o nome já está dizendo, é fluxo intermitente, não pode aplicar o efluente direto, todo tempo no filtro de areia. Você tem que fazer jogar efluente ali, e no máximo 6 horas, depois você tem que alternar para outro filtro de areia, para que o outro se recupere, tenha um processo de evapotranspiração e de percolação, só depois é que você pode voltar a aplicar.
também não pode deixar passar de 6 horas, porque senão vai ter problema com o biofilme aeróbio e vai diminuir a eficiência. Então, tem um manejo aí do filtro de areia, mas é excelente, parte em 2010, a literatura internacional aí coloca filtro de areia como um dos sistemas mais sustentáveis, né, para muitos sistemas, especialmente quando se quer fazer o reuso no contexto periurbano e rural. Né? Tá aí eles utilizando, tem um poçozinho artesiano, certamente esse poço aqui eles captam de água também para fazer complemento de irrigação, e aí tem pelo menos mais essa, vamos dizer assim, a forma de se fazer o reuso, e são práticas para a gente, olha, iniciativas, o que é que leva, como é que eles fazem, o que é que não se deve fazer, quais são as ideias que a gente pode ter, quais são as unidades de sistema que compõem o sistema. Eu acho que isso resume um pouco, né, para que a gente tenha essa noção de como tratar na prática, ou um pouco mais prático, o reuso das águas residuárias, fazer as intervenções em reuso. Meu povo, eu falei demais por hoje, já são 15h16. Acho que podemos encerrar. A minha proposição para vocês é o seguinte, né, se Deus permitir, espero que tenha sido útil tudo que nós conversamos, as informações que eu passei aí, na próxima aula, hoje dia 19, na próxima aula, eu estou pensando já em começar a questão da discussão com vocês das intervenções em reuso de águas residuárias. Eu gostaria de apresentar algumas que já foram feitas, né, como introdução, inclusive para já ir dando ideias para vocês na disciplina, de trabalharem o que vocês tentam fazer. Aqui, nós temos aqui o Thales, a Tainá, o Sami, tem a Raila, tem a Aparecida, né, e temos a dupla de sofrência, né, Diana e Dinara, que não apareceram hoje. Então, aí, vocês já dividiram as equipes, eu imagino, essa altura do campeonato. Já sim, professor. Aquelas mesmas equipes que apresentaram as comunicações científicas no início, podemos mantê-las, né? Nós temos as duplas aí, né? E aí nós podemos pensar cada uma dessas duplas apresentando as suas propostas finais, que seriam as intervenções. Gostaria muito que a gente também aproveitasse para discutir, para saber quem vai fazer o quê e aonde, né? Eu acho que alguém vai fazer aí na própria casa de um parente, coisa assim. Quem vai, tem alguém que, não sei se já definiram as áreas. Nós já definimos isso, que eu não estou lembrando agora, você me perdoe, isso é culpa da velhice e da pandemia. Não, professor, todo mundo está pesquisando mais ou menos o que vai querer fazer. Eu e a Alia estava pensando em fazer um estudo que ela tinha feito com o Enatos, que ela tinha alguns dados, mas não é possível não, porque o Enatos está parado agora, ele não pode utilizar os dados dele. Aí a gente está pensando em outra coisa a gente fazer. Mas é aquele material lá do Jefferson, lá não, não. Como é que chama? Do bicho lá, fugiu o nome, era numa comunidade, parece que é no Crato, que é com fossa verde, né? Era nesse estilo, mas não é nesse, não. A gente estava querendo não utilizar água cinza, querendo utilizar outro tipo. Fazer outra coisa, né? Tá bom. Aí a Raia tá com um probleminha, mas a gente vai se resolver. Não, resolva aí, vai dar certo. Não se agonie, não vai dar certo. Então, no caso aí, eu gostaria de ver com vocês, para a gente fechar esse negócio, eu quero apresentar algumas para que vocês já vão tendo ideias, ou tendo mais ou menos noção também do que é a minha proposta para a avaliação, mas eu quero muito, colegas, que vocês pensem para além da avaliação. Esqueça a nota, esqueça essa besteira de me deu trabalho. Quanto é a minha nota, professor? 8, tá bom demais. 7,5, eu passei, isso aqui importa. Não. Peraí, vamos fazer esse negócio aqui, porque isso aqui vai me ajudar a incorporar coisas para a minha vida profissional. Vai aparecer a oportunidade de vocês fazerem intervenções de reuso, e só esse trabalho já vai ajudar vocês, eu tenho certeza que já vai colaborar para vocês não partirem do zero na hora de intervirem profissionalmente, trabalhando com reuso. Então, meu povo, eu acho que, por mim, é só, e numa próxima oportunidade aí a gente segue. Próxima aula, portanto,
muito provavelmente a gente pode trabalhar vendo já as intervenções em águas residuárias. Não a de vocês vão pensando, eu gostaria que vocês já tivessem mais ou menos uma noção, para a gente já ir se situando, mas eu quero apresentar algumas primeiro, e depois a gente vai discutir os de vocês, tá bom? E aí a gente vai no rumo de trabalhar Aparecido, eu não sei quem, Aparecida e Tainá sabem, né? Lá em Petá e P6, eu gosto de trabalhar assim, o pessoal vai fazendo o projeto final da disciplina, mas nós vamos intermeando junto com o conteúdo, a gente já trabalhando, já vai vendo também o projeto, já vai vendo onde é que vai ser o projeto, o que é que eles estão pensando, qual é a concepção, a gente discute, né? É bom na sala de aula, que é muito mais, eu acho muito mais produtivo. Mas a gente, utilizando as ferramentas aqui, vai saindo fora. E já vai vendo quais são as ideias, o que é que está aí que precisa de ajuste, etc. Vai discutindo junto, todo mundo, às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, vai vendo o trabalho de cada um e vai aprendendo com a intervenção de cada um. Ok, meu povo? Muito obrigado aí pela paciência, o tempo, né? Eu espero que a gente siga aí com vontade, apesar das dificuldades, que eu sei que não é pouco não, viu? Todo mundo está nessa, mas é assim mesmo. Vamos para frente. Tá bom, professor. Tchau. Tchau, um abraço, até mais, doutor. Tchau, obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu, Thales. Valeu, gente. Valeu, grande abraço, até mais.